Você tem algum hobby na vida, que seja uma prática esportiva, pintura, dança, teatro? Hoje em dia está muito comum o pessoal jogar beach tênis, né? Você tem aí algum hobby na sua vida? Pois é, você sabia que da prática de algo, né, que você realmente goste de fazer, pode nascer até mesmo a inspiração para o roteiro de um livro? Pois é, gente. Isso aí aconteceu com o economista e executivo César Almeida durante uma aventura de trekking. Olha aí a região que ele foi fazer a caminhada, o trekking dele. É a região do Vale do Pati, na Chapada Diamantina, né, região central do estado da Bahia. Passeando por aí, nasceu uma inspiração, tá? E aí ele começou a escrever, a anotar ali e nasceu um livro chamado Líder Trekking, o Executivo e o Professor no Vale do Pati. Uma história que mostra aí que a liderança, ela se assemelha a uma aventura. Por isso, gente, a gente vai bater papo agora, né, sobre decisões no trabalho, valores pessoais e oportunidades de conexão e colaboração. César Almeida já divide tela comigo. Bem-vindo ao Fala Minas, César. Olha, muito obrigado, boa tarde, eu agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa jornada e dos aprendizados que a vida pode possibilitar para a gente. E olha, César, eu comecei aqui falando, né? Foi a partir de um hobby, né? Trekking, a caminhada, né? Mais popularmente aqui. Foi a partir desse hobby aí que você fazia fora do seu horário de trabalho que você começou a ter essas inspirações e aí uniu, né, essa sua caminhada com o que você já faz todos os dias no trabalho e aí foi escrevendo e aí surgiu tanta informação, né? Compartilha com a gente. É isso, eu tive esse chamado, né, de visitar essa região, que é uma das regiões únicas no mundo, né? O Vale do Pati, para quem não conhece, ele fica no centro da Chapada Diamantina, que fica mais ou menos no centro da Bahia. E eu fui, né, tive a oportunidade de visitar aí algumas imagens passando na tela e ao fazer essa expedição, que é uma expedição já foi considerado o trek mais bonito do mundo e é uma expedição que exige bastante de você, porque você demora um dia para entrar no vale, depois você fica lá dentro fazendo, né, como a gente chama, ataque a montanhas, né? Você faz uma montanha um dia ou duas cachoeiras e depois você sai do vale mais um dia para sair. Eu tive muitas reflexões, porque a minha própria vida como executivo, como gestor e também como desenvolvedor de pessoas, eu vi que aquilo tudo tinha conexão com a nossa vida, do nosso tempo do mundo do trabalho, né? E aí, uma das coisas importantes é o líder, né? A pessoa que trabalha, ela tem um tempo para reservar para estar fora, inclusive, da organização, para olhar a organização de um outro prisma, né? Essa capacidade de você perceber a organização de outra forma, isso ajuda muito quando você está numa atividade diferente da sua atividade tradicional. Então, o trekking foi uma atividade que me proporcionou isso e eu imediatamente, né, esse livro foi inspirado em uma viagem única para o Vale do Pati, apesar de eu já, né, praticar o trekking em outras trilhas. E nessa viagem eu comecei a escrever lá mesmo, depois virou livro, acabei contando essa história. E aí é muito legal, né? É uma ficção, tá, gente? Não é aí a história do César, tá? Ele criou um personagem, é uma ficção, mas traz muito também, né, do seu cotidiano, das suas experiências, né, César? Exatamente, né? O livro ele é uma história que tem personagem, né? O personagem principal, os personagens principais são um executivo, CEO de uma empresa farmacêutica de São Paulo, que ele vem para fazer esse tracking, que é o Tino, e o outro personagem é o professor, que ele não tem outro nome, o nome dele é professor na trama, que é um colega dessa jornada junto com ele. E aí juntos eles vão tendo conversas, né? As coisas vão acontecendo e vão tendo conversas. Vocês estão vendo a capa do livro aí que tem uma mochila, e uma das conversas é sobre justamente a mochila. No trekking, você leva a sua mochila, né? Você mesmo bota a sua mochila e você prepara a sua mochila para fazer a caminhada. E aí, o guia, no começo da jornada, pede para que todo mundo revise as mochilas para verificar se as mochilas não estão levando coisas demais, que não serão necessárias naqueles dias que eles vão estar na natureza. E aí o professor, por exemplo, nessa parte do livro, começa a falar que esse é um exercício que a gente deveria fazer não só nas empresas, mas também na nossa vida. Não só no track, né? Mas nas empresas e na nossa vida. Será que eu não estou botando peso demais nas minhas costas? Será que eu não estou colocando atribuições demais nas minhas costas? Será que eu não estou fazendo, por exemplo, um líder recém-promovido, ainda continuo fazendo coisas que eu fazia antes de ser promovido, que eu deveria delegar, treinar e preparar pessoas para fazer, para que eu possa de fato exercer minha função? Então, essa analogia da mochila do trekking com a mochila da vida que a gente carrega, né, é muito interessante. E aí, recentemente, eu recebi um depoimento, sabe, Lúcia, de uma pessoa que foi fazer o trekking
e ela tinha lido o livro, e ela foi no Vale do Pati inspirada no livro, e ela falou que a mochila ficou mais leve ao longo do trekking, porque ela foi percebendo quanta coisa que ela precisava tirar desse peso, né? Então, no fundo, é a coisa do apego, né? A gente fica apego a ideias, apego a coisas e apego a formatos que, na verdade, o mundo vai mudando e a gente tem que evoluir junto. E olha, eu acho muito interessante você fazer essa questão da analogia da mochila, né? Para trazer, isso não vale apenas, né, na vida de trabalho, na vida profissional, principalmente na vida pessoal. Às vezes alguém compartilhou algum problema, alguma dificuldade com você que não é seu, né? Você vai pôr na sua mochila? Não. Você vai ouvir, vai tentar ali ajudar a pessoa, né, que compartilhou esse problema de alguma forma, dando algum conselho, alguma saída, alguma coisa lógica ou simples, ou apenas ouvindo. E não vai pôr esse problema da pessoa na mochila, né? E, infelizmente, a gente vê que cada vez mais, né, as pessoas estão carregando mochilas muito pesadas, que as mochilas já estão até quase, né, descosturando já, mas elas não soltam o peso que tá. E aí a gente está vendo cada vez mais, né, lideranças aí sobrecarregadas e a saúde mental desse trabalhador, desse colaborador, dessa pessoa que está cada vez mais problemática, né? Exatamente. Esse é um tema que eu trago no livro, que é a questão hoje, né, do burnout, que são as pessoas que estão tendo esgotamento físico por conta do trabalho e mental, esgotamento físico e mental por conta do trabalho. Isso acontece muito de uma maneira de olhar as empresas e, consequentemente, o ser humano que trabalha dentro de uma organização como parte de uma máquina. A gente usa muito essa linguagem mecanicista de engrenagem, de máquina, e a máquina, ela existe para funcionar, inclusive, né? Você pega alguns tipos de máquina, ela tem que estar em constante funcionamento para estar no seu melhor. Quando ela fica parada, é que ela tem problema. Isso não acontece com o ser humano. O nosso ciclo é diferente, o nosso corpo é diferente, o nosso organismo ele requer, por exemplo, um tempo tão importante para o aprendizado, que é, por exemplo, o sono. Está mais do que provado cientificamente que a taxa de retenção e aprendizado de pessoas que dormem melhor é maior do que pessoas que não dormem, mesmo que estudem menos. Porque o sono ele tem essa capacidade de reter o aprendizado, né? Melhorar a nossa memória. Então, tudo isso tem a ver com essa questão que eu comentei com você do apego, né? Se eu não liberar espaço das coisas, eu não consigo ver coisas novas. Eu, por exemplo, trazendo o meu exemplo aqui, eu nunca imaginei escrever uma obra de ficção, né? Eu estava, inclusive, escrevendo um livro de não ficção quando eu tive inspiração por essa obra. E eu só tive condição de terminar esse livro. Começar foi fácil, mas terminar ele, deixar ele pronto, não deixar que as coisas, as pontas dos personagens ficassem soltas, porque eu tive que desapegar de coisas, tive que deixar de fazer algumas coisas na minha rotina, porque eu queria me colocar nesse projeto e eu sabia a importância dele, né? A gente tem uma obra, quando uma história contada, ela é mais fácil de ser lida, digerida e, consequentemente, das pessoas receberem aquela mensagem. E esse é o ponto que eu trabalho. Eu trabalho muito tempo no mundo corporativo, desenvolvendo líderes, né? O mesmo como executivo, e eu sei o quão é necessário para os executivos e para os profissionais terem esse momento de reflexão, de aprendizagem, né? E de ampliar o seu autoconhecimento, outro ponto muito importante hoje em dia. E aí eu acho muito legal, né? Eu tenho certeza que você falou com a gente aqui, nunca tinha escrito, né, uma obra, uma ficção. E aí eu tenho certeza que surgiu o medo, né? O medo ele veio, ele apareceu, mas cabe, né, a você ali administrar se vai como lidar com o medo, né? Passar por ele ou levar ele junto aí nessa bagagem aí, para você também, né, não achar que tudo é tão fácil, né? A gente tem que ter isso. Um pouco de medo na vida é importante também, né, César? Não tenha dúvida. E aí, quando você fala, por exemplo, de tracking, tem dois pontos chaves em relação ao medo. Primeiro, o medo garante a sua integridade física. Por quê? Quando você comentou do Vale do Pati, mas outros trackings, sei lá, Monte Roraima, ou mesmo em Minas, né? Minas tem vários trackings maravilhosos em montanhas e em serras. Se você não tiver uma dose de medo para você ter cuidado e observar onde você está pisando, você pode ser acidentado, inclusive, né, fatalmente. Trekking, você às vezes está na beira da montanha, perto de um precipício, subindo a montanha. O trekking, para quem não sabe, é diferente da escalada em que você usa cordas. No trekking você não usa cordas, mas nem por isso você não está submetido ali a cair realmente em uma queda fatal. Então, o medo é te dar integridade. O segundo ponto em relação ao medo que é interessante é o seguinte: você não precisa conhecer a trilha toda para fazer uma trilha. Você só precisa conhecer até onde sua vista está alcançando e saber os passos que você vai estar dando. Então, eu tive várias vezes no trekking situações em que eu via o guia pisando, eu ia pisando, mas quando eu olhava para trás, eu olhava para baixo, porque eu tinha subido,
eu pensava, nossa, se eu tivesse visto o tamanho dessa montanha antes de subir, eu não teria subido, talvez pelo medo, pelo receio e tudo mais de onde eu estou. E na vida corporativa, na vida profissional, na nossa vida como um todo é assim. Você às vezes não precisa saber o caminho incompleto, mas você tem que estar atento aos passos seguintes e dando um passo de cada vez. O mundo vai se revelando à medida que a gente vai andando. Eu acho que essa é a grande analogia que a gente tem aí do trekking e da vida. E olha, eu acho legal, né? Um outro sentimento, uma outra posição aqui, o ego, né? O ego também não cabe, né? Nem ali no trekking e nem na nossa vida profissional, nem na vida pessoal. A gente tem que assumir, né? Que a gente não sabe tudo e tá tudo bem. E é aí que a gente tem que saber pedir, né? Falar, olha, eu não sei isso, você me ensina. É muito importante isso também, em todas as nossas áreas, né, César? Nossa, como é importante. Você trouxe um ponto que eu tenho falado muito com os líderes dos últimos anos, porque eu sinto que existe uma confusão entre dois conceitos que levam as pessoas, às vezes, não entenderem que pedir ajuda ou se colocar numa posição de vulnerabilidade é positivo. E o conceito que eu chamo muita atenção é o conceito do exemplo. As pessoas têm muito essa coisa assim, de liderar pelo exemplo, de ser um exemplo. E eu acho isso ótimo, desde que não se confunda a palavra exemplo com perfeição, sabe? E as pessoas normalmente têm uma pequena confusão nesses conceitos. Ser exemplo não significa que todas as coisas que a minha equipe faz e que eu peço a ela, que eu desenvolvo, que eu cobro, que eu acompanho, eu tenho que saber fazer igual. Não necessariamente, e cada vez está quase impossível um líder fazer isso. Ser exemplo é, de um lado, você entregar o que você está pedindo para o mundo, e de outro lado também você pedir para o mundo algo que você não dá conta de entregar. Então isso também é ser exemplo. É ter exemplo nessa humildade de perceber que não dá conta e que monta uma equipe que individualmente tem habilidades e capacidades e competências maiores do que do líder, mas que todo mundo junto, através da organização desse líder, consegue entregar um resultado maior. Então, essa confusão de ser exemplo e ser perfeito, eu acho um ponto importante que gera muito estresse. Gera inclusive, esses problemas de saúde mental, da pessoa se cobrar muito. Isso acontece, inclusive, com mais frequência até na minha experiência prática diária com as mulheres. As mulheres ainda se cobram mais, porque elas têm ainda outras questões ligadas efetivamente ao seu gênero, e isso traz uma carga ainda maior nessa mochilinha que a gente estava falando. Olha, e eu vou te falar, viu? Além da mochilinha, tem uma outra analogia que eu gosto muito, que é aquele do palhaço equilibrista, né? Que carrega aquele monte de pratinho. Eu já tirei vários pratinhos ali, viu? Ultimamente tô carregando só o pratinho que dá para eu segurar em duas mãos mesmo, porque eu já entendi que a gente não precisa carregar tudo, né? E a gente não precisa colocar tudo na mochila e tá tudo bem. E a gente vai viver melhor, mais leve, com mais qualidade de vida assim. César, obrigada por essa aula de liderança, essa aula de vida que você trouxe pra gente. Obrigada por compartilhar aí um pouquinho da sua experiência com a gente. Fica o convite para mais participações suas aqui, tá? Aí eu que agradeço e estou super disponível. Fico muito feliz de poder estar trocando essa ideia com você. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo na Bahia, viu, gente? César estava falando com a gente na Bahia, acabou de falar para mim aqui antes do programa, faz ponte aérea Bahia-São Paulo. Então, um abraço para todo mundo na Bahia também, tá bom?